E o assunto de hoje sai daqui das nossas casas e vai direto para o coração da Amazônia. Mas não de qualquer maneira. Vamos falar sobre um evento que colocou os olhos do mundo na floresta e que aconteceu aqui no Brasil, lá em Belém do Pará. Nesse ano de 2025, um pouquinho antes do ano acabar, ocorreu a Conferência das Partes número 30, ou a COP30. O clima, o meio ambiente, alternativas sustentáveis, a Amazônia e o Brasil se tornaram o centro das notícias. Ao mesmo tempo que algumas atrocidades ambientais foram liberadas. Mas isso é assunto para outro episódio. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta. Hoje um episódio muito especial do nosso quadro Entre Nós, mas, claro, estamos muito bem acompanhados, para a gente conversar um pouco sobre como foi vivenciar esse evento e quais são as reflexões e conclusões desse encontro global. E por que a gente está falando de COP em um podcast sobre agroecologia e agroflorestas? Mais do que uma reunião de políticos, a COP30 foi um palco gigante onde finalmente, e não sem luta, a voz da agricultura que regenera, que convive e que refloresta, tentou ecoar com força. Mas o que saiu de lá de concreto? O que significa tudo aquilo para quem realmente vive e cultiva florestas? E para responder isso, não vamos ficar só na nossa análise. Nós, do Mundo Floresta, fomos atrás de pessoas que estavam lá, respirando aquele clima intenso de urgência e, quem sabe, esperança. E trouxemos 4 visões muito diferentes, mas igualmente importantes. Oi, pessoal do Muda Floresta, aqui é a Adriana Lippe, eu sou oceanógrafa, faço parte da Liga das Mulheres pelo Oceano, sou divulgadora de ciências, especialmente oceano, clima, e estive na COP nesse último novembro. Oi, pessoal do Mundo da Floresta, aqui quem fala é Iago Santos, eu sou um técnico científico que trabalha no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, onde eu trabalho em 2 projetos que visam entender como é que a Amazônia afeta o clima e o clima afeta a Amazônia de múltiplas formas, e eu sou da galera que está lá pelo lado da ecologia da coisa, né, entendendo como é que os seres vivos geram certos compostos químicos e isso vai gerando efeitos em cascata ao longo de toda a floresta. E também faço parte de um coletivo chamado Puxirum, do Bem Viver. Puxirum, que é uma palavra que também tem uma origem indígena, que significa algo muito parecido com mutirão. E a gente atua com questões socioambientais, já tem um tempo, fortalecendo também a galera da agroecologia aqui em Manaus. E a gente, com essa nossa atuação na área socioambiental, a gente acabou conhecendo outros coletivos, onde a gente fez parte de uma coalizão chamada Comitê COP30, que atuou produzindo documentos, fazendo um certo tipo de negociação assim, da sociedade civil, e isso fez com que a gente fosse conseguindo tentar ocupar espaços dentro da COP, e a gente acabou conseguindo que 3 membros do nosso coletivo participassem da COP, cada um cobrindo uma pauta diferente. Então foi assim que eu cheguei naquela COP. Oi, eu sou a Marina, eu sou divulgadora científica no Dragões de Garagem e no Tortinha de Climão. O Tortinha de Climão é um podcast sobre mudanças climáticas e física atmosférica, então ele está bastante alinhado no que a gente vai falar aqui. Se você não conhece Tortinha de Climão, vou convidá-lo a conhecer. É um podcast de 15 minutinhos em que eu falo um pouquinho sobre mudanças climáticas e física atmosférica e todos esses temas ambientais correlatos. E eu fui parar na COP para fazer cobertura da COP. Eu fui como imprensa, numa parceria entre o Tortinha de Climão e o Revista Blogs Unicamp. A ideia era que eu conseguisse trazer um olhar da COP
de divulgadora científica, não de jornalista, né? Então, ser um pouco mais educativa de como funciona, de como é esse processo, e poder pegar alguns tópicos que são tópicos mais que eu considerasse mais relevantes para fazer um texto um pouco mais profundo, fazer um escrutínio um pouco diferente do que a gente tem nas notícias mais rápidas, né, para a revista depois. Então, esses textos ainda estão em produção e devem sair no portal Blogs Unicamp em breve, eu espero. Então, fiquem de olho para quando sair. Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Gabriel Siqueira, né? Muitos me conhecem como Gabriel Dredd. Nas redes sociais eu tô como @GabrielDredd. E eu sou doutorando em administração, com uma ênfase em desenvolvimento sustentável e organizações. E já fui diretor da Rede Global de Ecovilas, já criei uma comunidade alternativa no sul da Bahia. E tô aí na luta, sou um ativista e um comunicador e jornalista. E fui para a COP na capacidade de jornalista, fiz uma cobertura para o Diário do Centro do Mundo, DCM, e também trabalhei para Global Citizen, que é uma ONG internacional. Colaborei com um projeto chamado Na Mesa da COP30, mais para frente aí eu vou falar um pouquinho mais sobre esse projeto. E é isso. E também fiz a comunicação do Centro Brasil no Clima, que é uma ONG. Tudo isso para a COP, na COP. Então foi bem intensa a COP para mim, assim como para todo mundo, né? Mas é um momento de um encontro muito grande, de muita gente, muito caótico, né? E, enfim, foi uma experiência incrível. Eu já acompanho o processo das COPs há muito tempo e fiz a cobertura à distância online, desde a COP 25 até a 29. E essa é a primeira COP que eu fui cobrir presencialmente, então foi uma experiência muito rica e foi a realização de um sonho também. A expectativa em torno dessa COP era imensa. Depois de anos de promessas vagas e acordos pouco ambiciosos, o mundo colocou seus olhos no bioma que é essencial para o equilíbrio do planeta. E no meio dos corredores, das plenárias e dos protestos, uma pergunta ecoava: que modelo de desenvolvimento nós queremos para a Amazônia e para o mundo? A COP faz parte de uma solução real? Eu acho que faz. Mas eu não acho que ela é a única coisa que importa. Eu acho que ela é parte de um processo muito maior do que a COP em si. Tá? Eu acho que a solução de verdade passa pela COP. Então, uma conferência que junte todos os países, a galera converse, entre em consenso, é parte de um processo relevante para a gente ter uma solução. Mas outras coisas são importantes, outras políticas locais são importantes, outros movimentos sociais são importantes, outras construções de vida são importantes. Né? Então eu não acho que a COP é a solução única, mas eu acho que ela faz parte de uma solução. Querendo ou não, a gente teve algum resultado com o Acordo de Paris. Não é como se ele tivesse sido completamente inútil. Ele teve um impacto já, né? Ele diminuiu o aquecimento que a gente teria sem ele, mas ele não é suficiente, ele claramente não é suficiente. A COP claramente é insuficiente. A gente precisa de mais mecanismos para garantir que as estruturas sejam mudadas e a gente construa uma solução de fato, né? E aí entra a minha visão, a minha participação dentro da COP. Eu estava como uma mera observadora do ponto de vista de imprensa, né? Então não é nem como observadora eu estava atuando, eu tinha que reportar o que eu via e eu fiz isso dentro dessa perspectiva de
mais educacional, né? Então, mais dentro do escopo da divulgação científica, de explicar como funciona, explicar qual é a proposta, o que está acontecendo, qual é a mecânica das coisas. Então, nem um papel de pressão eu Marina, sinto que exerci. Tá? Também pelo meu alcance, que não é grande, então tem essas questões também aí no meio. Eu, como pessoa, fazer parte de uma solução real, independente da COP, é outra coisa que é uma questão para mim, não vou negar. Eu acho que sinto que faço parte de uma solução real a partir do momento que eu trabalho com educação, mas ainda assim de uma forma extremamente diminuta. Eu acredito que todas as soluções reais passam por construções em comunidade. Então é muito difícil se sentir individualmente como solução, como parte de solução nesse contexto. A COP é considerada um dos principais eventos do mundo para debater os problemas ambientais, onde líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil discutem ações para combater as mudanças do clima. Diversos acordos para minimizar os avanços das mudanças climáticas foram fechados ao longo dos anos em COPs, sendo o Acordo de Paris o mais conhecido de todos, e até com algumas metas batidas. Existe toda essa febre sobre a COP e eu não senti que eu estava fazendo parte de alguma solução real. Eu acredito que é um evento que tem alguma importância, sim, mas eu acho que é muito fácil a gente se sentir perdida e também a dificuldade de compreender tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo, jargões. Então eu acho que como a gente foi com um objetivo pela Liga das Mulheres pelo Oceano para apresentar um estudo que a gente fez, acho que foi muito mais interessante a gente sentir que estava contribuindo como parte de uma solução, de levar uma pauta, mas acho que estar lá só para acompanhar, para aprender, acho que não é um bom motivo para se estar na COP, a não ser que você tenha um interesse de realmente ingressar nesse trabalho diplomático, nesse trabalho de negociações globais do clima, pode ser até um caminho interessante. Então, assim, se você espera da COP que ela vai provocar uma revolução global, talvez você esteja colocando expectativas no lugar errado. Mas eu acho que para o que ela se propõe, ela foi muito feliz no momento em que o multilateralismo está tão enfraquecido no mundo todo e que os Estados Unidos saem da arena das negociações e a Argentina e outros da extrema-direita, né, na Europa também tentam sabotar esse processo de governança global. O multilateralismo seguiu vivo, né? Belém podia ter sido o túmulo do multilateralismo, mas seguiu sendo como mais um respiro, né, do multilateralismo e conseguiu entregar alguma coisa. Então acho que isso foi um saldo muito positivo. As COPs são um espaço realmente de muita disputa, em que as contradições ficam muito evidentes. Só que a participação da sociedade civil faz com que certos assuntos ganhem mais espaço e tal. Principalmente porque é um lugar onde a mídia do mundo está de olho. Então, protestos, às vezes, mesmo simples ali, ganham um destaque muito maior e a sociedade civil consegue que certas pautas popularizem, mesmo que não sejam necessariamente discutidas na COP. A COP ainda falha com a gente, ainda está muito longe do que a ciência diz que a gente precisa fazer. Porém, como é uma negociação de 195 países, é difícil menosprezar os efeitos políticos e sociais e econômicos que uma COP tem. Querendo ou não, o que sai de lá é um grande consenso entre eles. Isso significa que isso afeta políticas públicas, afeta outras decisões. Obviamente, não acredito que a COP seja o único espaço que o ativismo climático deva ocupar, muito menos o ativismo socioambiental, mas ainda assim é um espaço que afeta decisões importantes de todo canto. Porque, no final das contas, se a gente não tiver todos os países atuando em conjunto,
a crise climática continua sendo um problema. Para países como Tuvalu e outros países insulares, né, que são países pequenos, ilhas que são muito baixos perto do nível do mar, eles podem cumprir todas as metas, mas se, sei lá, países grandes não fizerem suas metas, eles vão deixar de existir do mesmo jeito. Então é importante que os países cheguem em acordos comuns. A visão do Gabriel, que traz a visão de quem vê a mudança brotando dos territórios e das comunidades, é fundamental. Mas em um evento como a COP, onde as negociações são complexas e os prazos são curtos, como traduzir essa energia em ação concreta, em metas mensuráveis? A ciência tem um papel crucial nessa ponte, e que todos fazemos parte de uma solução real. Mas será? Olha, é difícil. Eu acho que a COP é um evento complexo, não é um evento simples, tá? Ele está muito relacionado a... É um evento de negociação. Então, como todo evento de negociação, ele é um evento que demanda muita boa vontade de todas as partes. E a gente está falando de 200 partes. Então, é país pra caramba. Vai ter uma certa dificuldade de concluir alguma coisa do evento. Nesse caso, eu acho que foi tão bom quanto poderia ter sido, mas as minhas expectativas não eram altas. Como eu disse antes, eu não acho que a COP é a solução. Eu acho que ela faz parte de uma solução. Então, eu não espero grandiosidade de uma COP. Por exemplo, eu não gosto desse termo que tem usado, o que estão chamando de COP paralela, que vai acontecer na Colômbia, que está sendo levada pela Colômbia e pelos Países Baixos para falar sobre o tal do mapa do caminho, eu acho que é um ganho, tá? Eu acho que é um resultado bastante positivo, porque talvez essa COP não fosse mesmo o momento para discutir isso, e ter esse mecanismo paralelo talvez seja um caminho mais promissor, não sei dizer, mas tem alguma esperança. Então, eu concluo que foi tão bom quanto poderia ter sido melhor, mas eu não tinha grandes expectativas. Eu saindo da COP, eu me sinto com a missão cumprida, eu me sinto fazendo parte de uma solução real. Claro que minha atuação não se reduz à COP, se eu fosse olhar só para isso, acho que seria muito frustrante, mas acho que como jornalista eu tive um papel importante ali de cobrir o que a sociedade civil estava cobrando e cobrir coisas que a grande mídia não estava cobrindo. Então acho que tive uma oportunidade de influenciar o processo de alguma forma, dentro da minha responsabilidade como jornalista. Isso certamente contribui para uma solução real, né? Eu acho que o principal tema dessa COP, convocado pela presidência brasileira, era que fosse um mutirão, né? Onde toda a sociedade civil, os cidadãos, as empresas e todos os níveis dos governos se unissem em prol do combate às mudanças climáticas. E aí eu me sinto fazendo parte desse mutirão desde sempre, não foi por causa da convocação não, mas a minha atuação sempre foi nessa linha, e sinto que pude cumprir com essa responsabilidade lá na COP também. Não foi fácil, mas eu acho que saíram algumas coisas concretas de lá, né? Se a gente olhar para a negociação formal, foi muito frustrante, porque saiu 0 menções a combustíveis fósseis nos textos finais, né? Que são a causa fundamental da crise climática. A Arábia Saudita, os países árabes, a Rússia e outros países produtores de petróleo vetaram qualquer menção à saída dos combustíveis fósseis, né? E ainda assim a gente teve 80 países que queriam muito, né, a iniciativa proposta pelo Brasil de um mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis, mas infelizmente a gente não conseguiu chegar a um consenso, né? Mas eu acho que dá pra gente olhar para o outro lado dessa história, né? Que é como a sociedade civil construiu
esse movimento e o impacto que a gente teve. Eu explicaria que a COP é um grande evento internacional em que estão debatendo alguns acordos relacionados com o clima. E esses acordos estão sendo discutidos há décadas e os países estão tentando entender qual que seria a melhor forma de pôr no papel acordos que podem vir a financiar ações climáticas. Mas para além dessa parte da negociação, a gente tem um momento em que vários países, especialmente o país anfitrião, apresentam iniciativas, as organizações apresentam iniciativas, apresentam demandas em eventos paralelos, que não têm um grande poder de influência nas negociações que estão acontecendo paralelamente, mas serve como uma forma de mostrar o que está sendo feito, de influenciar o debate público, no sentido do público que está na COP, e de exaltar e dar destaque a coisas que são importantes para as organizações ou não. Incluindo, a gente tem lobistas e eventos que levam soluções espinhosas para mostrar como se isso fosse realmente a solução dos nossos problemas ambientais e climáticos. Eu acho que o mais evidente é a gente falar que está se discutindo mudança climática e tentar resolver o problema das mudanças climáticas num ambiente em que tem um fortíssimo lobby de petroleiras. Por outro lado, eu acho que se a COP não fosse minimamente relevante, esse lobby de petroleiras não estaria ali, né? Então, eu acho que essa é uma contradição inescapável. Não tem como você criar uma força contra as petroleiras e garantir que elas não tentem se defender, né? E bom, elas estão aí tentando se defender desde antes do problema de estarem atacando elas, digamos assim. Elas são espertas. Mas eu acho que essa é a contradição mais evidente. Eu acredito que na COP o que fica mais evidente é a presença muito grande de lobbies de setores como o agronegócio e as petroleiras, ali atuando para minar as negociações. E existe um movimento para que esses lobistas não estejam mais nas COP. Mas ainda assim, eles têm um poder econômico muito grande. Os países têm interesses comuns ou são influenciados a ter interesses comuns com esses setores. Então, eu acho que a presença desse tipo de gente lá na COP, acho que fica com uma contradição mais forte. Apesar de ser um evento mundial, que a gente acaba sentindo que alguma coisa está acontecendo para minimizar um pouco os impactos ambientais, a gente, que é dessa área, sabe muito bem que vivemos com o pé atrás com esse tipo de articulação, promovidas pelos grandões que mandam no jogo. Dificilmente eles vão querer perder dinheiro. E muitas das metas necessárias passam também pela desaceleração do crescimento e desenvolvimento como conhecemos. E também, como lembrou o Iago, a agroecologia não é um termo realmente utilizado dentro da COP, mas nos textos relacionados à questão da alimentação, da produção agrícola, tem-se avançado discussões sobre metodologias que muitas vêm da agroecologia, vêm de métodos tradicionais, como plantio direto e outras tecnologias teoricamente simples, métodos simples de se aplicar, tem se tornado um tema muito maior, principalmente depois da COP de Baku, onde foi discutido alguns assuntos que já tinham sido construídos lá no Egito, na verdade. Então, a questão da alimentação está presente. Só que, infelizmente, nessa COP, a questão da alimentação foi uma discussão muito rápida, mas os termos agricultura regenerativa e outros termos que são acordados entre todos os países para estar presentes nos documentos dão margem para que propostas como da agroecologia possam avançar. Só que aí eu acho que ela vai avançar a nível subnacional. Não vai vir de uma COP, um grande movimento global pela agroecologia. Eu acho que isso vai ser uma coisa de cada modelo, de cada país e tal. Mas que o documento está deixando margem para que a gente discuta isso, tá.
principalmente quando a gente começa a comparar com outras COPs, como a COP de desertificação, que na verdade é uma COP sobre degradação dos solos, e a COP de biodiversidade. Quando você começa a colocar essas metas em conjunto, você tem um cenário diferente, em que a agroecologia pode ganhar um peso muito maior, mas eu acho que a gente tem que saber ter aquele jeitinho de negociador para colocar esse assunto na mesa. Eu acho que assim, a COP, ela vai ajudar a delinear algumas margens de caminho, tá? Ela não traça ela não traça uma trilha bem feitinha. Então ela fala, é mais ou menos por aqui que a gente vai. Tanto é que o Acordo de Paris, por exemplo, ele é um acordo muito amigável, tá? Ele é um acordo muito bonzinho, porque dentro desse acordo, os países falam, olha, é isso que eu vou fazer. Eu estou propondo essas metas, tá? Então, ele é um acordo extremamente bonzinho. E aí, você não vai ter nada dentro da COP que diga, a gente está instituindo que vai ser feito desse jeito nesses países porque a gente quer, né? Porém, não tem como, para muitos países, dentro das metas que foram propostas, não tem como fugir da agroecologia, tá? Então, até para o Brasil, inclusive, dentro das NDCs propostas, que são essas metas que os países se autoimpõem, né? Muita coisa só vai ser possível ser atingida considerando um avanço agroecológico, tá? Mas eu acho que a bioeconomia, a questão da conservação das florestas estava muito forte nessa COP, né? A gente também não saiu com um mapa para o fim do desmatamento, mas a gente saiu com uma coalizão de 92 países e o compromisso do Brasil de liderar essa coalizão para o fim do desmatamento, né? Então acho que isso tudo já vai na nossa direção, né? Eu comentei na abertura que eu fiz parte do projeto Na Mesa da COP30, que foi uma coalizão de diversas organizações da sociedade civil do Brasil e internacionais que trabalham com agroecologia e soberania alimentar e a questão da fome, né? Então, nesse recorte, né, a gente teve um trabalho de bastidores, de advocacy, de pressão em cima da organização da COP30 para que a COP pudesse ser servida pela agricultura familiar. Quanto à agroecologia, sou do oceano, mas eu vi coisas muito interessantes, como discussões, um projeto chamado COP na Mesa, que tentava trazer a agricultura regional para a COP, para garantir que 30%, se não me engano, das produções locais e regionais estivesse servindo o cardápio dentro da COP. Então, acho que isso foi um apoio muito interessante para a gente ver os produtores regionais apoiarem. Não vou saber se são agroecologia, mas eu vi rapidamente algumas coisas assim. 30% de todos os alimentos consumidos lá na COP vieram da agricultura familiar. Isso é fruto dessa coalizão, desse movimento chamado Na Mesa da COP30, do qual eu fiz parte, com muito orgulho. E a gente teve o restaurante Sócio Bio, que foi coordenado pela rede, pela Central do Cerrado, junto com a rede Bragantinos, do Espírito Santo, e com produtores da agricultura familiar, quilombolas indígenas da região da Amazônia, que mantiveram um restaurante que alimentou não só os voluntários e funcionários da COP30, mas boa parte dos participantes. Eu almocei lá diversas vezes, quase todo dia. Era um menu maravilhoso, onde você comia à vontade por apenas R$40, self-service, com direito a suco, sobremesa, tudo com ingredientes da agricultura familiar, da agroecologia. Então eu acho que a nossa é uma revolução que às vezes parece silenciosa, mas esse restaurante, esse movimento todo, ele causou uma influência, né?
Eu fui num evento preparatório da COP em setembro e lá falaram que, gente, vão preparados porque na COP se come muito mal. E a gente mudou esse paradigma. Na COP 30 em Belém, na Amazônia, não se comeu muito mal. Porque tinha essas opções e a gente comeu o alimento da agroecologia, da agricultura familiar, provando que é rentável, que é sustentável e que consegue sustentar um evento de 46 mil pessoas, né? Então, eu acho que foi um caso incrível e que estava ali influenciando pelo estômago, né? Pelo paladar. Então, por mais que não tenha aparecido nos textos, toda essa influência se fez presente ali e com certeza influenciou as pessoas, fez elas refletirem nessa agroecologia, no pequeno produtor, na diversidade, na produção sem veneno, no agricultor sustentável, né? Então, é uma coisa que contrapõe a monocultura, né? Então, eu acho que isso exerce uma pressão sobre o agronegócio também, né? Mostrando que quem alimenta o Brasil e o mundo é a agroecologia, a agricultura familiar, né? São esses povos. Então, acho que teve um papel central nesse sentido, né? De trazer isso para a pauta, mesmo que não aparecesse nos acordos formais. E eu faço também parte do movimento de ecovilas e assentamentos sustentáveis do Brasil e da América Latina, que tem uma interface muito grande com esse movimento da agroecologia. E a gente também esteve presente lá em vários eventos, tanto na Blue Zone, na área oficial, quanto na Green Zone, né, na área mais aberta ao público, quanto nas áreas paralelas. Então, o movimento de ecovilas e assentamentos sustentáveis do Brasil e da América Latina e do mundo se fez presente, trouxe os debates também. É um movimento que está cada vez se envolvendo mais politicamente, né? E eu acho que a gente já tem uma referência muito grande de política pública, que é a certificação orgânica participativa, né? Nessa frente agroecológica. E eu acho que os outros movimentos que são parceiros da agroecologia e da agricultura familiar, também estão aprendendo a colocar suas pautas na mesa e fazer uma luta política para que a gente tenha marcos regulatórios que apoiem o nosso trabalho, para que também o financiamento chegue, né? Então, acho que teve ganho, sim, né? A agroecologia, com certeza, foi protagonista, né? Por estar na Amazônia também. Então, teve muitos exemplos, sabe? De um extrativismo sustentável, do quanto que a floresta de pé pode fornecer recursos, né? Pode fornecer vida, pode fornecer alimentos, pode fornecer sucos, uma variedade incrível de comida, de bebida, de fibras, de soluções. Isso tudo estava sendo colocado ali pela sociedade civil também, nos espaços de debate, nas negociações. A agroecologia, com seus princípios de justiça social, biodiversidade e sinergia com a natureza, se apresenta não como uma alternativa romântica, mas como uma resposta técnica, urgente e viável entre a esperança concreta das práticas e a dura realidade das metas e dos prazos globais. Vou puxar um pontinho da agenda que eu acho que vale a atenção, que é a de integridade da informação. Foi uma das coisas que pegaram no pé nessa COP, é a primeira vez que falam sobre isso numa COP, e é uma coisa a ser melhor cuidada e lapidada. Por quê? Porque a gente está entrando numa fase cada vez mais complicada de negacionismo, em que o negacionismo sobre as mudanças climáticas não são mais sobre, olha, as mudanças climáticas não existem, mas estão na linha de, por exemplo, falar, a gente não precisa traçar um mapa do caminho agora. Estão na linha de falar, a gente tem soluções tecnológicas para lidar com esse problema. O tal do negacionismo, ele está disfarçado de ciência também, ele está disfarçado de consenso, quando a gente não está falando de consenso científico, a gente está falando de tentar convencer os políticos e as pessoas que têm poder de não fazerem o que precisa ser feito, porque o que precisa ser feito vai ser pouco lucrativo para as petroleiras, o que precisa ser feito vai demandar muito trabalho, vai demandar mudanças estruturais muito grandes, né? Tem essa questão de olhar para a qualidade da informação que é repassada, e eu coloco muita responsabilidade, talvez, na mão dos jovens agora, porque eles dominam cada vez mais as tecnologias que podem estar ajudando
a proliferar ou barrar essa informação problemática? Eu acho que eu diria que o processo da diplomacia internacional, ele é um dos vários processos no combate às mudanças climáticas. Ele não é o único, ele não é imprescindível, mas ele é uma das frentes que a gente tem para fazer avançar, né? E acho que a gente não pode entrar na narrativa de que a COP não serve para nada, porque é justamente isso que o lobby do petróleo quer que a gente acredite, né? Que a COP não serve para nada. Isso interessa ao lobby dos combustíveis fósseis, essa narrativa de que não serve para nada, né? Então ela serve sim, né? Ela faz avançar as coisas, e eu acho que ela tem uma coisa, né, que é muito mágica e muito interessante, que é a contradição fundamental, né, do processo da COP, que é o consenso, né? A tomada de decisão por consenso, ela pode ser entendida também como a ditadura da minoria, né? Porque se um não quer, uma decisão não acontece. Então quando você tem 195 países se reunindo para tomar decisões por consenso, é um processo muito difícil, né? E que foi colocado porque quando se tentou um processo mais impositivo, né, em que os acordos impunham regras e os países tinham que cumprir, como foi o protocolo de Kyoto, aconteceu que países como os Estados Unidos, que eram essenciais para o mercado de carbono funcionar, não aderirem pela imposição que o mecanismo pressupunha, né? Então o Acordo de Paris, que foi aprovado há 10 anos atrás, ele traz uma proposta um pouco diferente. Ao invés de ter uma imposição sobre os países de o que eles têm que fazer para resolver a crise climática, cada país vai trazer voluntariamente a sua proposta de redução das emissões, e aí juntos a gente vai ver até onde isso nos leva e vai tentar ajustar esses acordos para atingir a meta de aquecimento global abaixo de 1,5 grau até o final do século em relação aos níveis pré-industriais, que é o melhor que a gente conseguiu até agora. Então ele é um acordo voluntário, onde cada país vai apresentar suas metas de forma voluntária também. Isso garante que a gente tenha 195 países, especialmente os poluidores, que tem que ser os pagadores, né? Porque um dos princípios fundamentais desse processo da UNFCCC, né, que é o órgão da ONU das mudanças climáticas, que foi parido aqui no Brasil com a ECO 92, é um princípio fundamental dessa diplomacia internacional e dessas negociações é das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O que significa que todos os países, todas as partes dessa conferência têm uma responsabilidade perante as mudanças climáticas, porém elas são diferenciadas de acordo com o quanto cada um poluiu e de acordo também com o quanto tem de capacidade de financiar a transição ou de fazer essa transição, seja por dominar a tecnologia ou por dominar os recursos, né? Então essas responsabilidades diferenciadas, elas são fundamentais, e para isso a gente precisa que todos os países estejam a bordo, né? Tanto a Arábia Saudita quanto a União Europeia, e esperamos que os Estados Unidos volte ao processo em algum momento, né? Agora se retirou e tentou atrapalhar de toda forma, mas a gente precisa desse consenso. E isso foi algo que foi originalmente trazido pelos países produtores de petróleo, esse pedido para que o processo de decisão fosse por consenso, mas ele não beneficia só esses países, né? Porque, por outro lado, é uma das únicas instâncias que a gente tem de tomada de decisão onde esses países insulares, como Kiribati, Vanuatu, têm o mesmo poder de veto que a China, que a Índia, que a Rússia, que a União Europeia, né? Então, eles ganham uma força muito grande nesse processo do consenso também, né? Porque esses países insulares que estão sendo mais ameaçados pelas mudanças climáticas, eles firmarem que não vão assinar um acordo de tal maneira, o acordo não vai sair também. Então isso também dá um poder muito grande de igualdade entre as partes, né? Então talvez o consenso não seja a melhor maneira de se tomar uma decisão, mas ela tem funcionado, né? E a prova de que ela já tem funcionado é que desde o Acordo de Paris a gente já mudou o rumo, né, da humanidade, né? A gente estava arrumando para até o final do século chegar quase a 5 graus de aquecimento global antes do Acordo de Paris, e com as mudanças nas políticas e nas práticas e com o aumento da produção de energias renováveis e redução do subsídio ao petróleo e outros combustíveis fósseis, a gente já está vendo uma inversão, né? A gente já está vendo o custo
da produção de energias renováveis reduzindo muito, e a gente já está vendo o rumo descer para 2,6 graus, com as metas que foram colocadas hoje pelos países. Então, assim, não é ainda o definitivo e o suficiente para a gente resolver o problema da mudança climática e manter abaixo de 1,5 grau, que é a meta do Acordo de Paris. Mas já desviamos de 4,6, 4,9 graus, que era para onde a gente estava arrumando, para 2,6, o que já é um ganho grande. Isso só com a diplomacia, né? Sem falar com toda a luta dos povos, dos territórios. Então, eu acho que a gente tem que acreditar nesse processo, mas não ficar refém dele também, né? Essa luta tem que acontecer nas mais diversas frentes. Então, assim, a gente tem que se importar, porque se a gente não se importar, aí é que o lobby do petróleo nada de braçada. A gente precisa da mídia, da sociedade civil, dos jornalistas investigando ali o que está acontecendo e cobrando acordos mais arrojados e fazendo protestos nas ruas e lá dentro também, para que a gente tenha acordos cada vez mais em sintonia com a urgência que a gente precisa, né? Então essa que é a maior contradição, que é o processo de consenso, acaba sendo uma das benesses também, né, do processo. Então é isso, não é simples, mas eu acho que a gente não pode jogar fora o bebê junto com a água da bacia, né? Eu acho que tem muitos ganhos aí do processo da COP e um ganho de mobilização também, né? Da gente juntar todo mundo aí. A COP funciona? Sim, mas não pode ser vista como uma solução única e isolada. O legado real não está apenas nos documentos, está na capacidade de integrarmos esses sistemas complexos: clima, oceano, floresta e agricultura. E entender também que o futuro não se negocia apenas em conferências gigantes. Ele se planta, se cultiva e se colhe todos os dias, numa relação de respeito com a natureza. Enquanto as decisões formais ainda são tomadas pelas mãos de gerações anteriores que estão no poder, é a energia insistente dos jovens que mantém a urgência viva dentro dessas salas, e principalmente fora delas. A COP traça o mapa, mas quem coloca a mão na terra e começa a caminhar somos nós. E são os jovens com os pés no chão de suas comunidades, universidades e coletivos que já estão virando a pá, cultivando a mudança real onde ela de fato acontece, em cada lugar e todo dia. Todo mundo, eu acho que deve se importar com reuniões desse porte, digamos assim, porque elas tendem a ditar muito da política em alguns aspectos, tá? Então, vou dar um exemplo bastante simples, mas a gente tentou discutir nessa COP um mapa do caminho para parar de usar combustíveis fósseis. O que seria um mapa do caminho para parar de usar combustíveis fósseis? Seria um guiazinho do que a gente quer para parar de usar combustíveis fósseis. Só que teve uma resistência muito grande de determinados países. A Arábia Saudita, por exemplo, não queria que isso acontecesse. Não quer deixar que esse mapa do caminho seja traçado, né? Eles não, vamos dizer que eles não se importam com o nosso futuro. Mas não é que eles não se importam com o nosso futuro. Eles se importam com um futuro específico, né? E entender isso é importante para entender quais rumos algumas políticas vão tomar. Aí você fala, mas isso não muda a vida de um jovem de 15 anos. Parece que não, mas muda sim. Entender que estar de acordo com políticas destrutivas, então esses jovens de 15 anos ainda não votam, mas vão votar em breve. E se eles votam em pessoas que estão alinhadas com esse tipo de política destrutiva, eles estão colocando em risco o próprio futuro. As contradições mais evidentes que eu vejo são especialmente a parte de... É muito difícil acompanhar essa parte das negociações. A gente vê esses espaços que são abertos para os eventos paralelos, seja na parte da Blue Zone, que ela é mais difícil de acessar, quanto na parte da Green Zone, que é aberta a qualquer pessoa. A gente vê que as coisas estão acontecendo em paralelo e não tem muita influência nas negociações. E é claro, a gente vê todo tipo de empresa
que tem várias ações antiambientais, expondo e se colocando como uma grande lutadora pelo clima, pelo meio ambiente, uma grande defensora dos ecossistemas. Então, essa é uma contradição muito importante. A gente vê que os financiadores também da COP, por exemplo, o pavilhão, o espaço que o Brasil teve para fazer o evento, a gente tem aí financiamento da Itaipu, que é uma empresa de energia hidrelétrica. Então, a gente vê aí qual será que são as intenções da gente ter a Itaipu apoiando, mas a gente vê outros diversos pavilhões que estão apoiados por empresas bem questionáveis. O pé no chão da Marina e da Adriana nos lembra que a contabilidade do carbono não fecha sem uma mudança radical no uso da terra. E aí é que a agrofloresta deixa de ser um conceito e vira uma ferramenta de precisão. Mas de nada adianta falar sobre a Amazônia sem ouvir profundamente quem vive nela, quem estuda seus sinais vitais a partir de dentro. Eu não acho que houve um diálogo exatamente com partes iguais de importância, mas eu acho que os saberes locais e os especialistas acadêmicos locais souberam usar desse momento da COP para justamente mostrar esses contrastes, essa falta de diálogo que o resto do mundo, às vezes o resto do Brasil, tem com a Amazônia, com pensadores da região, com saberes da região. Então o pessoal soube usar muito bem dessa visibilidade momentânea para jogar para cima todas essas contradições e colocar a população como produtora de soluções ali, sabe? Isso foi muito importante. Mas, claro que com muita autodefesa dos especialistas globais, falando que eles também estão incluindo, que a gente sabe que não é verdade. Mas foi muito interessante que foi uma COP que a população teve muito interesse. No início eu estava pensando assim, a população está vendo como um grande evento só e uma festa, e teve muito disso, a oportunidade de ganhar dinheiro com cultura, música e tudo mais, e o pessoal tem muito orgulho de mostrar essas coisas lá em Belém. Mas foi uma COP que nos espaços onde as pessoas poderiam estar ocupando, discutindo e fazendo nos eventos paralelos, na Zona Verde, que é mais livre e tudo mais, eu vi uma grande participação da população. Tipo, filas gigantescas para entrar, para ver o que está acontecendo. Então, acho que houve uma ampliação muito grande na população de Belém do discurso ambiental. Vamos ver como vai ser as consequências futuras, se isso vai gerar ações concretas. Mas que houve uma ampliação do debate público sobre questões ambientais, houve. E eu tenho a impressão que o debate público ambiental entre a população, ele trata dos temas de maneira mais complexa e conectada do que a própria COP. Porque a COP acaba se destinando muito a falar de emissões, a falar de ambientes que absorvem ou não absorvem carbono. E quando a gente fala da percepção da população, o pessoal no final está falando se vai faltar peixe, se tem água para beber, se a biodiversidade está viva. Então, tipo, uma percepção mais ampla do que é discutido na COP ficou rodando pela população. E aqui é importante fazer uma pausa para refletir sobre um ponto absolutamente crucial: a importância de ouvir quem está no território. Discutir a Amazônia, a crise climática e modelos como a agrofloresta a partir de centros urbanos distantes é sempre uma visão incompleta e quase um exercício de abstração. Mas eu acho que tem algumas coisas que são bastante problemáticas e valem bastante a pena ser discutida. A primeira, e eu vou focar principalmente nela, é a falta de contato com povos originários, né? Que eu acho que são o cerne de toda e qualquer solução. Vai ter que passar por entender o que os povos originários têm para de fato ensinar a gente e orientar a gente dentro de um caminho de solução. E eles estão extremamente à parte desse processo, né? É um processo... É bastante diverso, não vou falar que não é diverso,
mas ainda dá para se aumentar muito a diversidade e claramente dá para se dar a devida importância a quem deve se ter a devida importância. Mais de 1.100 organizações fizeram parte da Cúpula dos Povos, que estava acontecendo em Belém em paralelo à COP30. Foi um espaço que reuniu milhares de pessoas pertencentes a esses movimentos do mundo todo para convergir nas suas pautas de lutas dos movimentos sociais no combate às mudanças climáticas e à justiça climática. E disso também saiu uma marcha, que foi a Marcha pelo Clima e o Funeral dos Combustíveis Fósseis, que reuniu 70 mil pessoas. Foi uma das maiores marchas, se não a maior marcha da história das COPs. Finalmente a COP voltou para um país democrático, que as últimas 3 COPs aconteceram em petroestados totalitaristas. Então a gente finalmente teve a oportunidade de ver o povo na rua. Eu acho que a sociedade civil brasileira estava lá muito bem organizada, e a gente teve uma presença massiva de indígenas, mais de 5.500 indígenas em Belém. Desses 900 foram delegados oficiais na Blue Zone, o maior número nas histórias das COP. Então isso é muito significativo. E eles não estavam lá só para fazer figuração. Os povos indígenas participaram dos processos, eles lutaram muito, e pela primeira vez na história das COP, os textos oficiais mencionam os povos indígenas e a proteção aos seus territórios como medidas essenciais para o combate às mudanças climáticas. E isso aparece em 3 textos oficiais. Então, acho que é um resultado incrível e é da mobilização da sociedade civil, A realidade é tecida no chão, com os desafios, os saberes e as urgências de quem vive e pesquisa no dia a dia da floresta. A verdadeira transformação nasce do diálogo com os territórios, de escutar quem entende os ritmos da terra, os sinais da natureza e as complexidades da vida real. Foi com essa intenção que buscamos a perspectiva de quem não só estuda a Amazônia, mas nela vive e nela constrói seu conhecimento. E a gente concorda totalmente com o Iago. Bem, eu gostaria que o pessoal visse a Amazônia como um local igual aos outros, em que a Amazônia tem suas contradições, tem suas pessoas que defendem coisas absurdas e pessoas que defendem coisas legais, que a gente produz muito conhecimento, não só conhecimento acadêmico, como conhecimento tradicional, conhecimento originário ali, e que a gente tem nossos conflitos também e tudo mais, e que dessa forma que a gente tire um pouco a visibilidade que a Amazônia tem como principal salvaguarda do planeta, que eu não acho que ela seja realmente. A Amazônia é só mais uma grande parte dessa nossa rede que forma a vida no planeta e que ela sozinha não vai ser capaz de salvar todo mundo. Então, para salvar a Amazônia, a gente precisa realmente ouvir quem mora nela, defender quem vive nela e entender que ela sozinha não basta. Então, que a gente vai ter que fazer esse esforço de escutar pessoas dos outros territórios também, sabe? O povo que mora nas florestas boreais, o povo que mora no deserto, o povo que mora nas geleiras. Todos esses lugares vão ser tão importantes quanto a Amazônia. E eu tenho certeza que neles também tem muito conhecimento acadêmico sendo feito, muito conhecimento tradicional e indígena ali também sendo feito, e que não vai ser só as instituições de pesquisa da Europa, dos Estados Unidos que vão ter respostas, mas que todos esses lugares estão produzindo respostas, assim como a Amazônia. E acho que é isso que eu queria ver por aí. Belém deu um show também, a cidade recebeu muito bem 42 mil pessoas e lembrou para muita gente a essência da humanidade, que é a colaboração, que é uma coisa muito forte da cultura de Belém, do Pará e do Norte. Isso teve muito presente durante toda a COP também e fez uma influência em todo mundo que estava lá, a não ser quem foi embora muito rápido, mas quem pôde ficar lá na COP por alguns dias aí vivenciou também essa cultura de Belém, da colaboração. Então, acho que o Brasil sai fortalecido, a Amazônia sai fortalecida, Belém sai muito mais integrada ao Brasil,
foi a capital brasileira ali por 2 semanas, né? Eu acho que o Pará e o Norte entraram no mapa do Brasil e do mundo, né? Muitas pessoas completamente apaixonadas por Belém, pelo Pará. Então acho que isso ainda vai reverberar por muito tempo, né? A consagração de Marina Silva como uma liderança global, né, ovacionada por mais de 3 minutos, por 195 países, né, aplaudindo ela de pé no encerramento da Copa. Eu acho que foi uma cena muito forte, muito emocionante, de um processo que foi muito difícil, né? Nem cheguei a comentar antes, mas a questão que teve alagamentos, teve incêndios, né? A própria negociação chegou um momento em que parecia que a União Europeia ia se retirar. Então a gente ter saído de lá com um acordo, apesar de todas essas turbulências e do lobby do petróleo, é algo que merece ser celebrado, e muito pela força da luta da Marina Silva, que é uma pessoa que merece todos aqueles aplausos e muito mais, né? E acho que ela sai muito fortalecida, o Brasil sai muito fortalecido, né? O embaixador André Corrêa do Lago fez um excelente trabalho, deu uma vacilada lá no final da plenária final, atropelou alguns países latino-americanos, o que foi muito lamentável, mas de uma forma geral se mostrou humilde, pediu desculpa pelo erro também, e tanto ele quanto a Ana Toni, né, que chefiaram a COP30 pelo Brasil, elogiaram muito os movimentos sociais, né, defenderam as manifestações, defenderam todo tipo de manifestação extra-COP que aconteceu lá em Belém. Porque entender a Amazônia ou qualquer outro bioma vai muito além de monitorar números em um satélite. É compreender as histórias, os desafios e as soluções que já estão sendo cultivadas no chão da floresta. E não somente lá. Os desafios são muitos e vêm de onde muita gente não faz nem ideia. Eu agradeci muito de não ter ido à abertura da COP. Porque a abertura é aquele momento que fica muito... Olha só como todo mundo gosta do mundo, não sei quem está destruindo o meio ambiente, porque aparentemente todo mundo aqui gosta. E aí eu tinha até conseguido entrar numa sala para assistir, mas a transmissão demorou para passar na sala que eu estava, e era uma sala de difícil acesso. Aí eu, quer saber? Depois eu assisto a abertura, vou para outro lugar. E eu acabei assistindo uma conferência de imprensa que estava acontecendo simultaneamente, com vários movimentos palestinos falando sobre a situação da guerra lá com Israel, em que o genocídio palestino, né, acontecendo, e ele estava fazendo uma ligação e muito bem justificada, muito bem correta, sobre como esse genocídio é ligado à destruição do ambiente lá, para justamente desconectar as pessoas daquela ligação que eles têm com a terra ali e tudo. E eles estavam justamente juntando que acontece simultaneamente um genocídio e um ecocídio. Então, foi muito interessante ter assistido essa palestra. Foi muito triste, obviamente, o assunto, principalmente porque os palestrantes são palestinos, eles estavam falando de situações que eles vêm nos territórios e viveram. Mas, ao mesmo tempo, achei que foi importante ter essa perspectiva, porque até então eu via muita coisa desse assunto sendo trazido por pessoas de outros lugares, né, que estavam denunciando o que estava acontecendo lá. Mas ver diretamente de pessoas do território foi muito diferente a percepção. E eu acho que isso fortalece o que eles estavam dizendo, que não haverá justiça climática sem a libertação de todos os povos. Obviamente, eles citando, né, a libertação da Palestina, mas a libertação de todos os povos foi algo muito citado. Tipo, se não for todos os povos podendo ter sua vida de maneira digna, sem nenhuma dessas opressões, não haverá justiça climática. E eu achei isso uma mensagem muito potente. E quando falamos em equilíbrio climático, não podemos deixar de lado um ator fundamental, os oceanos. A saúde da terra e a saúde do mar estão intimamente conectadas. A Adriana Lippe, oceanógrafa e integrante da Liga das Mulheres pelo Oceano, explica como a agroecologia e a agroflorestas aparecem nas discussões sobre o azul do planeta. O que eu posso concluir da COP30 é que é um evento muito grande. Ele é muito realmente sobrecarregante para quem está lá, especialmente se você não tem apoio de outras pessoas para te ajudar a cobrir os eventos,
a participar das ações, a ter transporte, né? Então, acho que é um evento que sobrecarrega muito. Mas a gente vê, pelo meu lado de oceano, a gente teve uma conversa muito ampla sobre o oceano. A gente teve alguns dias em que a gente teve muitos eventos sobre a temática. A gente teve esse ano na COP uma enviada especial para o oceano. Então a gente, do lado do oceano, fica feliz de ver que a gente está começando a colocar na pauta esse ambiente, esse pedaço do planeta que é tão importante para a gente discutir clima. É bem frustrante todas as discussões que a gente ainda não conseguiu avançar, como realmente o phase-out, né, de se afastar da produção de combustíveis fósseis. São pequenas vitórias muito pontuais, a gente tem aí a menção aos afrodescendentes, a gente tem o plano de gênero, que foi aprovado, o plano de ação de gênero. Então, a gente tem alguns tijolinhos muito pequenos sendo colocados, mas a gente... para mim, é muito frustrante a velocidade em que se dão as discussões da COP em relação às necessidades, à urgência que a gente tem de fazer ações climáticas e de realmente mudar o nosso sistema produtivo, nosso sistema de organização social. E o que a COP deixou claro, através desses diferentes povos que tiveram, ou pelo menos tentaram ter voz, é que o tempo da dicotomia, preservar versus desenvolver, já acabou. O caminho agora é integrar. E a agroecologia, com a agrofloresta, com a sua expressão máxima na paisagem, mostra que é possível produzir, sim, mas produzir também vida, soberania e resiliência climática. Enquanto os negociadores discutiam números em planilhas, do lado de fora, nos espaços da sociedade civil, agricultores e agricultoras, povos tradicionais e pesquisadores já mostram, no chão, o quanto que o futuro está sendo construído. Um futuro com raízes fortes, diversas e interligadas, capazes de segurar o solo diante de qualquer tempestade. Obviamente a COP pode melhorar, existem várias iniciativas, tanto até dentro da estrutura da ONU, tem discussões para a melhoria dessa estrutura e tem também fora, a sociedade civil faz cobranças para que mude, mas ainda assim, para que haja mudanças, precisaremos do consenso, que é o grande dilema da COP. Todo mundo tem que concordar com tudo que está escrito ali. Então, é sempre muito complicado garantir que 195 países tenham interesses iguais. Então, existe muita briga diplomática nesse meio. A COP é um espaço de negociação em que vários diplomatas vão lá e vão atuar de uma maneira que eles falam assim, o interesse do meu país é esse, então quero que no documento tenha tal tema. E aí vem outro país e fala assim, não, eu não quero que isso tenha nesse texto porque isso é ruim para o meu país. E aí eles vão discutindo esse tipo de coisa. Só que nessas discussões acontecem alguns avanços, apesar de que não são avanços no ritmo que a gente precisa. Mas entre os avanços, por exemplo, triplicou recurso para adaptação. O que significa adaptação? Significa medidas que vão ser de construção de infraestrutura, de melhorias nas cidades, nos países, para que quando aconteça, por exemplo, uma seca muito forte, uma enchente muito forte, eventos relacionados e potencializados pela crise do clima, as cidades, os territórios estejam devidamente protegidos. Então isso é um tipo de avanço. E esses avanços vão afetar a nossa vida no dia a dia, porque isso pode mudar a política pública do país, isso afeta nossas relações de comércio com outros países, que tipo de energia a gente vai usar, que tipo de itens vão ser mais difíceis de se produzir ou não. Então tudo isso afeta o nosso dia a dia mesmo. Claro que pode afetar de uma maneira muito macro, como que o país vai receber recursos para que determinados territórios tenham melhoria na qualidade de vida, mas também pode ser a nível micro, como preço de certas coisas, como preço do combustível, preço dos
produtos que a gente come, como café, sabe? Esse tipo de coisa assim. O que realmente aconteceu na COP? Eu dei o exemplo dessa questão do mapa do caminho, né? Que eu acho que foi a principal coisa que falaram. Mas tem outras coisas que realmente aconteceram na COP, né? Então, a gente teve alguns resultados, como, por exemplo, a inserção de políticas de gênero dentro do texto final, que é uma coisa que nunca tinha sido dada a devida atenção. Não que eu acho que deram a devida atenção ainda, tá? Então, você vai ter, por exemplo, a valorização do trabalho de cuidado, que é um trabalho que está intrinsecamente associado às mulheres, né? Mulheres estão relacionadas ao trabalho de cuidado, e isso tem uma relação muito forte com as mudanças climáticas, porque mulheres tendem a ser mais vulnerabilizadas, e talvez vulnerabilizada seja uma palavra muito metida mesmo, mas é só para dizer que estão em uma situação de maior risco, né? Estão sofrendo maior risco. Além disso, foi criado também o BAM, que é o Belém Action Mechanism, né? O mecanismo de ação de Belém, para garantir que a transição energética não deixe ninguém para trás, não coloque trabalhadores na rua. É um movimento que vem de 10 anos de luta de sindicatos e movimentos sociais de advocacy para trazer essa pauta, e agora ela entra no texto oficial das decisões da COP30. Então é uma construção muito grande da sociedade civil que teve essa grande conquista, né? E até nas nossas derrotas, né, como a ausência dos combustíveis fósseis ou o mapa para o fim dos combustíveis fósseis não aparecendo no texto final, eu acho que a gente já teve um ganho muito grande, né? Um movimento que também já vem sendo construído pela sociedade civil há muito tempo. Um tratado pela não proliferação dos combustíveis fósseis é proposto por centenas, milhares de organizações da sociedade civil do mundo todo há bastante tempo já, pelo menos desde 2019, como um movimento organizado de combate ao fim dos combustíveis fósseis e pelo fim dos combustíveis fósseis, né? Então é uma vitória muito grande a gente sair de um movimento em que antes da COP tinha cerca de 29 países que apoiavam, e agora a gente chegou a 82. Então, mesmo que isso não tenha entrado no texto final, eu acho que é um ganho muito grande que essa discussão tenha acontecido e tenha dominado as manchetes e as negociações durante 2 semanas. E eu acho que dentro da realidade, né, do possível, a gente teve avanços, né? A diplomacia ela não anda na velocidade que a gente precisa, mas aí também cabe à sociedade civil empurrar na direção que a gente precisa, né? A gente entende muito bem essas limitações e dificuldades. Não é à toa que estamos aqui, falando toda semana praticamente sobre a luta do campo e de como podemos combater as mudanças climáticas e fazer parte da solução. E quando falamos de nós, é crucial lembrar o papel central dos jovens nessa construção. Mais do que herdeiros do futuro, eles são atores fundamentais do presente e serão os primeiros a sentir, de maneiras muito distintas e profundas, o peso das consequências. Enquanto estamos aqui discutindo caminhos, é a realidade deles que está diretamente na linha de frente, como a própria Marina nos explica. Jovens vivem em lugares diferentes, né? Entender como é que estão começando a se alinhar as políticas ambientais e climáticas no mundo e localmente podem estar relacionados com a vida dos jovens nesses territórios. Então, jovens de favela, por exemplo, estão vivendo em territórios que são mais quentes do que o centro da cidade. Isso vale para praticamente qualquer favela e qualquer centro de cidade. Tem estudo recente para favelas específicas, tá? Mas eu tô aqui dando a minha cartada de física para falar que isso vai valer para praticamente qualquer favela. Vai ter pouca favela que vai ter um perfil muito diferente de temperatura nesse caso. E eles vão sofrer mais, eles estão numa situação de maior vulnerabilidade. Então imagina para esse jovem viver numa casa mais quente, estudar numa casa mais quente e ser preterido
prefeitura, pelo governo do estado e pelo governo federal. Entender como é que o governo federal foi lá na COP e prometeu que ia agir para garantir que essas pessoas em situação de vulnerabilidade iam ter melhores condições mais dignas, é importante. Isso afeta diretamente a vida desse jovem. Então, tem algumas formas diretas, indiretas. Eu acho que tem várias formas de olhar para a mesma questão e falar, cara, você precisa se importar, né? Nossa luta, portanto, não é só pelo planeta, é por justiça. É para que esses jovens tenham, de fato, um futuro possível para cultivar. E aqui eu tô falando agora de uma perspectiva bastante pessoal para esses jovens, tá? Não, olha só, a gente tem que se preocupar com o mundo que vai ficar cada vez mais difícil de ser habitado. Eu acho que essa deve ser a motivação real de todo mundo. Mas tem coisas que nem precisam ser uma motivação tão nobre quanto essa. Pode ser uma coisa extremamente egoísta. Então, entender que se os países estão trabalhando para uma transição energética que funciona de determinada maneira, talvez seja interessante caminhar a sua vida profissional de uma determinada maneira. Então, eu não vou para a indústria petroquímica porque talvez não seja o melhor caminho profissionalmente falando. E talvez seja melhor eu ir trabalhar dentro do ramo de energia em algo de energia renovável. Obviamente, eu acho que a mais simples delas é falar... A gente está falando basicamente da nossa capacidade de manter uma vida, e aqui eu não estou falando só da vida humana, mas vida humana e de outras espécies, manter uma vida razoavelmente digna, dadas as mudanças que a gente já provocou, né? A gente já garantiu, já contratou algumas mudanças climáticas, a gente tem que garantir que elas não sejam maiores ainda. Queremos agradecer especialmente as 4 vozes que ilustraram esse episódio. E que alguns viajaram muitos quilômetros e nos trouxeram um pedacinho vivo da COP30, diretamente para os nossos ouvidos, mesmo com todas as dificuldades e esperanças. Bem, eu concluo que é um evento de importância realmente muito grande política, mas que ele ainda está muito longe de alcançar o que ele se propõe a alcançar. E aí é mais um motivo para que a população ocupe esse espaço e, obviamente, outros espaços para que o Brasil chegue também mais preparado nas COPs e tal, com metas mais claras, objetivas, que realmente fortaleçam os interesses da população. Então, foi um evento que teve avanços, mas que não são avanços necessários. Então, a gente fica com esse gostinho amargo no final. Eu acho que o sentimento que eu fico do final da COP é a raiva mesmo. Porque a gente fica um pouco indignado com a velocidade das conversas, a falta de senso de urgência. E aí isso tudo me gerou raiva. Eu falo que eu passei raiva todos os dias na COP. E acho que só fica alegre na COP quem vai passear lá. Eu definiria a COP como um sentimento de frustração. De a gente acreditar que dá para fazer várias coisas e ver que ainda é muito difícil essa discussão. A gente sabe que tem lobistas, que tem o próprio governo muitas vezes influencia e não quer que ações climáticas andem para frente, que sejam negociadas de uma forma positiva. Então a gente sabe que é uma grande frustração. Acho que das palestras e eventos que eu queria ver, mas não consegui, que eu agradeci, acho que não teve nenhum. Eu tive uma curiosidade de ir na AgriZone, mas eu me poupei dessa frustração. E eu acho que teve, na verdade, muitos eventos muito interessantes que eu não consegui acompanhar e que acredito que foram bons pela repercussão e pelos comentários de pessoas conhecidas que fizeram depois. Eu não sei se isso é um sentimento, mas eu defino como cansaço. Eu não sei se funciona, mas
É muito cansativo tudo, é muito difícil de acompanhar. Estando lá, estando fora, tem muita informação, tem muita coisa para pegar e muita coisa para estudar e muito contexto para entender. É muito complexo, mas o cansaço não é só disso. É um cansaço de tipo, a gente tá na 30ª COP e a gente ainda tá tendo que discutir coisas que a gente deveria ter superado, sabe? Então tem esse cansaço também. Então eu queria ter visto tudo e eu não vi. E tudo que eu não vi eu queria ter visto. Até coisas que eu acho que teriam sido péssimas. Teve um, por exemplo, que era sobre o significado da palavra mutirão, a psicologia do mutirão. E não tinha ninguém... Tipo, era um monte de gringo. Então, provavelmente, era uma coisa meio besta. Veja bem, mutirão é uma palavra nossa, né? E eu não vi. Talvez tenha sido bom, talvez tenha sido ruim. Não sei. Fiquei chateada de não ter visto. Eu, sinceramente, apesar das contradições, né? Contraditório como o nosso país é, e não poderia deixar de ser como o mundo é hoje, eu acho que teve avanços históricos, sabe? E eu acho que tem que entrar para a história como a COP que teve a maior participação da sociedade civil, do sul global, dos indígenas, mostrou que a luta está viva e que a gente já conquistou 80 países para esse mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis. Nós não vamos desistir, nós não podemos parar. O futuro não está no lobby das petroleiras, está na mão de quem resiste, de quem luta e de quem está nos territórios construindo alternativas. Então é isso, eu acho que o que fica é um amor combativo, sabe? É um ódio bem organizado, é uma resistência alegre, como não poderia deixar de ser no Brasil, sabe? Ao ritmo do carimbó, ao ritmo do brega, ao ritmo da aparelhagem de som, sabe? Do brega. E vamos seguindo nessa luta, nessa festa. Não tem mais volta, né? Esse empurrão que foi dado pelo Tratado de Não Proliferação dos Combustíveis Fósseis, agora pegou um momento bom, né? E a Colômbia já anunciou que vai receber em abril de 2026 uma conferência para tratar do assunto, e a presidência brasileira se comprometeu com isso. Então, independente do bloqueio dos países petrolíferos, né, dos produtores de petróleo e do lobby do petróleo de uma forma geral, esse é um movimento que não tem como separado e está acontecendo, né? E acho que a gente tem que celebrar. Isso tudo faz parte da solução real, né? Tanto o que aconteceu nas ruas, como nosso trabalho de comunicação, como esses resultados aí que a gente encontra nos acordos, alguns mais frustrantes, outros menos, foram muito significativos, né? Acho que a gente não pode ser romântico também, né? A solução nunca vai estar somente na mesa de negociação, ela vai estar nas ruas, nos territórios, na pressão, mas ao mesmo tempo ela também passa pela diplomacia internacional. Eu acho que foi uma grande conquista que a gente tenha chegado a 29 textos consensuados entre 195 países, muitos deles produtores de petróleo, e que fizeram avançar bastante a agenda da COP, né? Então, muito do que já havia, apesar do fim dos combustíveis fósseis não ter entrado nos textos oficiais, nas decisões, isso nem estava na agenda oficial, né? Então foi um ganho muito grande já que esse debate aconteceu, e a agenda oficial avançou bastante, teve vários acordos muito bons, como triplicação do financiamento para adaptação. Então, um agradecimento muito especial à Adriana. Então é isso, gente. Obrigada aí pelo espaço. Um parabéns pro Muda Floresta. E vamos lá, a luta continua. A gente vai se agarrando a esses tijolinhos, mas também pensando em como é que a gente pode fazer esse trabalho ser um pouquinho menos sofrido e melhor para todas nós. Um abraço, gente. A Marina. Bom, é isso. Eu falei demais. Desculpa a minha palestrinha. Eu me empolgo, mas eu juro pra vocês que no Tortinha de Climão eu não falo muito. Eu tento manter em 15 minutinhos mesmo, tá? Eu tô muito feliz de vocês terem me chamado. Muito obrigada. E eu espero que a gente consiga gravar mais coisas juntos. E a sua gatinha? Responsabilidade, talvez, na mão dos jovens agora.
ao Gabriel. E vamos seguir na luta. Então, parabéns aí ao pessoal do Muda Floresta por essa oportunidade da gente dialogar sobre a COP30, para tentar falar sobre por que ela importa de verdade, né? Que é uma luta que não é só de cientistas, de ativistas e dos políticos, né? Ou diplomatas, é uma luta de todo mundo que está aí nos ouvindo, né? E cada um aqui pode fazer algo a esse respeito também, pode estudar mais sobre o assunto, pode pressionar, pode mudar seus hábitos, né? Pode praticar, né, tudo que o pessoal do Muda Floresta vem nos ensinando aí com tanto carinho e tanto cuidado aí há tanto tempo, né, sendo uma referência aí pra gente. Então é isso, né, e cobrando as empresas, cobrando os governos, votando com consciência, né, no ano que vem aí, as eleições estão se aproximando aí, a gente votar em pessoas que fazem parte de movimentos pela soberania alimentar, pela agroecologia, né, pela agricultura familiar. Vamos apoiar aí quem tem esses mandatos agroecológicos na medida do possível, né, e esses movimentos, né, a bancada do COCAR. Eu acho que a gente tem aí umas oportunidades boas, mas sem deixar de fazer o nosso movimento no dia a dia, que é o mais importante, né. Então é isso, gente. Muito obrigado pelo convite, pela participação. O clima é dos povos e não do petróleo. A luta continua. O meu nome é Gabriel Siqueira. Vocês podem me encontrar nas redes @GabrielDredd. Eu tenho um site que é irradiandoluz.com.br. E é isso. Valeu, pessoal do Muda Floresta. Vamos seguir mudando e construindo essa agrofloresta planetária aí. Gratidão. E ao Iago? Eu queria agradecer a todo mundo que está ouvindo, né? Porque eu acho que não é todo lugar que a gente tem oportunidade de falar tanto assim sobre a COP. E eu fico feliz de estar falando nesse podcast, porque é um podcast que eu acredito muito. Porque eu acho que é uma direção que a gente pode realmente juntar todas as pautas. Quem defende a agroecologia está defendendo a vida como um todo, está defendendo cultura alimentar, está defendendo a biodiversidade, está defendendo o clima, está defendendo o cuidado com o solo, cuidado com a água, cuidado com a saúde. Então, eu acho que a agroecologia é uma fronteira muito importante de avanço de várias pautas. E falar num podcast que defende a agroecologia, que ensina sobre a agroecologia, eu acho que é uma honra para mim, assim, é um negócio que me deixa muito feliz mesmo. Que estiveram lá no coração das discussões, nos corredores e nos espaços da sociedade civil. E tiveram também a gentileza de gravar e nos enviar seus relatos, suas percepções e suas análises. São os seus depoimentos que dão corpo e alma a essa discussão. Lembrando que por trás de todas as metas e negociações, existem pessoas construindo, resistindo e apontando caminhos. Foi bem te vi quem viu, foi bem te vi quem viu. Foi bem te vi quem viu, foi bem te vi quem viu a mata queimar. Eu acho que aprendemos que as COPs funcionam não da maneira que a gente gostaria. É uma luta constante, a gente não pode arregar, a gente não pode confundir a lentidão com fracasso. Né? A gente não pode ignorar as COPs, não pode cometer esse erro estratégico, a gente tem que ocupar os espaços, tem que lutar para que esses acordos aconteçam, a gente tem que lutar pela presença da sociedade civil. Ainda tivemos o recorde de lobistas do petróleo, 1.600 lobistas do petróleo delegados para a Blue Zone, com a segunda maior delegação só perdia para o Brasil. Né, enquanto tinham só 900 indígenas, só 100 sindicalistas e só 5 quilombolas credenciados para essa área mais restrita, cerca de 3 mil jornalistas, inclusive eu, e a gente vê que mesmo esses pequenos grupos, né, muito menores dentro de um universo de 42 mil participantes da Blue Zone, conseguiram fazer uma diferença gigante, né, e o Brasil mostrando a sua tradição de convocar a sociedade civil, né, o governo Lula aí também acho que com uma abertura muito grande para convocar a participação dos cidadãos. A gente teve uma participação recorde na Green Zone, né, que era mais aberta, com mais de 500 mil de pessoas participando das atividades, dos debates. Então acho que a gente deu um show nesse sentido, sabe? Fez uma festa muito bonita. Belém pode mostrar a sua cara, a sua força, a sua cultura e inspirar as pessoas. Então acho que a gente
pela frente agora tem a conferência na Colômbia sobre o Tratado de Não Proliferação dos Fósseis, a COP31 que vai ser na Turquia com a presença da Austrália. O Brasil vai seguir liderando as negociações até novembro do ano que vem, né? Então acho que a gente ainda pode ver alguns avanços aí liderados pelo Brasil. A experiência de cada um de vocês foi fundamental para entendermos os avanços, as tensões e principalmente o futuro que está sendo semeado. Muito obrigada por compartilhar esse chão conosco. E a nós que ficamos aqui, resta seguir com o trabalho. Espalhar essas ideias, fortalecer essas lutas e nunca esquecer que a mudança real começa na base, como a gente sempre reforça por aqui toda semana. E ecoa agora mais do que nunca. A luta continua, ela é coletiva e muito necessária. Florestas ou nada.